Capítulo 7 do livro Acesso Sobrenatural, com Ryan Lestrange. Subtítulo: Expor as mentiras do inimigo. A rendição é a chave do poder. Um dos maiores bloqueios para o funcionamento da revelação é o bombardeio do inimigo contra nossas próprias mentes humanas. O diabo entende o quão poderoso é mover-se em downloads celestiais. Depois de ter acesso à mente do Espírito, você também flui e atua no poder do Espírito. Esse foi um dos principais segredos do ministério terrestre de Jesus. Eu acredito que Jesus viveu uma vida incomum de obediência radical. Sua busca era estar sempre no centro da vontade de seu Pai em todos os momentos. Poucos vivem tão ousadamente, tão rendidos, mas quando fazem, andam em poder extraordinário. Como seria se também vivêssemos nossas vidas em um lugar de completa rendição? Não seríamos apenas uma geração que contaria às pessoas sobre Jesus, mas demonstraríamos o poder de Deus em nossas vidas diárias. Este é o resultado de uma vida estabelecida em obediência. Não há falta de energia. O poder de Deus flui livremente como um rio, quando não abandonamos os planos e propósitos de nosso Pai. Leia o que Êxodo diz sobre o poder do Senhor. A tua mão direita, ó Senhor, é gloriosa em poder. A tua mão direita, ó Senhor, despedaça o inimigo. Êxodo 15:6. O poder de Deus destrói as obras do inferno. Se uma geração funcionasse no poder de Deus, como seria? Os cativeiros seriam quebrados, as mentes renovadas, as vidas mudadas para sempre e o reino avançado. Muitos dos filhos de Deus sentam-se como mendigos do lado de fora dos portões da autoridade, desejando, esperando o seu poder, mas ele é dado livremente a eles. As vidas plantadas na sabedoria e na revelação celestes manifestam o poder do reino. O poder do reino esmaga as obras do inferno. À noite, quando o sol se pôs, trouxeram a ele todos os doentes e os possuídos por demônios. A cidade inteira estava reunida à porta. E ele curou muitos que estavam doentes com várias doenças e expulsou muitos demônios. E ele não deixou que os demônios falassem, porque o conheciam. Marcos 1, do 32 ao 34. A cidade inteira foi afetada pelo ministério de Jesus. Pelo que eles foram afetados, era a sua profunda sabedoria, suas habilidades oratórias únicas ou seu senso de humor? Não. O que mais impactou a cidade foi o movimento do poder sobrenatural de Deus no meio deles. Este era um dos elementos incomum. Eles estavam acostumados com a elite religiosa que vinham dar discursos floridos e interpretações da lei, sem que nada de sobrenatural acontecesse. Ao olharmos para a grande parte do mundo da igreja hoje, podemos ver os mesmos fenômenos. Existem muitos grandes pregadores que podem ministrar um sermão com habilidades únicas e que possuem um vocabulário rico, mas ainda falta algo. O limite ainda deixa o limite. Os doentes não têm acesso ao poder da cura e a igreja, como um todo, ainda não tem direção, porque não há discernimento profético. Somos um povo criado para o sobrenatural. Está no nosso DNA. Há um desejo dentro de nós para se conectar com o Criador. E Ele não é um ser natural. Estamos com fome de provar, tocar e experimentar o reino celestial. Jesus veio ministrando em poder e autoridade. Ele invadiu os lugares escuros com a luz e o poder de Deus. A doença foi esmagada sobre o peso do reino. As doenças mais difíceis tiveram que sair e terríveis escravos demoníacos facilmente se afastaram das pessoas. Este era o rei movendo-se livremente no reino da terra e provocando uma invasão celestial. Subtítulo: Rendido e procurando.
Esta é a imagem de como nossas vidas na terra deveriam ser. Devemos tornar-nos vivos, respirando pontos de acesso para o reino de Deus. Se uma pessoa não tem direção, então os dons do Espírito estão disponíveis para operar e falar profeticamente com ela. Se as pessoas estão ligadas ao poder demoníaco, então o ministério da libertação está disponível para libertá-las. Se houver uma longa doença de pé ou um caso aparentemente impossível, então surgem os poços de cura. Como crentes, somos chamados não apenas para possuir o reino, mas também a ser possuídos pelo Rei. Ele dirige nossos passos, plantando-nos de propósito e movendo-se através de nós como achar melhor, tornando-nos libertadores do reino, emitindo o poder, a glória e o peso do próprio céu para este reino terrestre. Jesus viveu essa vida e fez isso se rendendo e buscando. Ele sabia que sua tarefa era destruir as obras do inferno. Quem pratica o pecado é do diabo, mas o diabo está pecando desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi revelado, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. A própria existência de Jesus foi projetada para esmagar o poder e alcance do inimigo. Ele exercia continuamente sua autoridade sobre o diabo, libertando as pessoas em todos os lugares que ia. Na sinagoga havia um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E ele gritou com uma voz alta: "Deixe-nos em paz. O que você tem a ver conosco, Jesus de Nazaré? Você veio para nos destruir? Eu sei quem você é, o Santo de Deus." Jesus o repreendeu, dizendo: "Cala-te e saia dele." Quando o demônio o jogou no meio deles, ele saiu dele e não o machucou. Todos ficaram maravilhados e disseram entre si: "Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ele ordena os espíritos imundos e eles saem." E sua fama se espalhou por todos os lugares das cidades vizinhas. Lucas 4, 33 ao 37. Jesus lidou com o inimigo com autoridade. Ele não deu uma escolha ao diabo. Ele ordenou que o poder de Satanás fosse quebrado e o expulsou. As pessoas religiosas ficaram totalmente surpresas com isso. Eles não conseguiram descobrir por que pregavam o evangelho impotente de regras e regulamentos, completamente vazio de manifestação ou demonstração. O verdadeiro evangelho de Jesus traz cura, libertação e salvação. Acredito que um dos segredos críticos para o nível de poder em que Jesus entrou foi a sua rendição total à vontade de Deus. Leia o que Jesus disse: "Porque desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou." João 6,38. Jesus entendeu que uma vida de obediência também era uma vida de poder. Ele vivia de um lugar de total rendição. Ele se deleitava com o Pai, e o Pai se deleitava nele. O caminho da obediência era de amor, não era um trabalho constante. Às vezes a vontade de Deus é desafiadora porque nossa carne quer agir como louca, mas há deleite na vontade de Deus. A vontade de Deus desbloqueia o favor de Deus. A vontade de Deus desbloqueia os milagres de Deus. E a vontade de Deus desbloqueia a bênção de Deus. Jesus respondeu: "Se um homem me ama, ele cumprirá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós iremos a ele e faremos nosso lar com ele. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. A palavra que você ouve não é minha, mas do Pai que me enviou." João 14, do 23 ao 24. Jesus não apenas viveu rendido, mas também procurando. Ele tinha um poço profundo de oração, que é outro segredo do poder de Deus. Devemos construir poços de oração em nossas vidas. Simplificando, oração é comunicação com o Pai. O fundamento de Jesus era a oração.
e ele foi ao Pai para obter instruções e orientação. Ele não se moveu sem instrução celestial. Ele procurou com frequência. Ainda mais, sua fama foi para todo lugar, e grandes multidões se reuniram para ouvir e ser curadas por ele, de suas fraquezas. Mas ele se retirou para o deserto e orou. Lucas 5, 15 ao 16. Eu simplesmente amo essa foto de Jesus. No meio de um período de grandes derramamentos e multidões chegando a receber, ele se retirou. Ele ficou sozinho. Por quê? Porque ele queria passar um tempo com o Pai. Esta é uma imagem poderosa de como deve ser nossa vida de oração. Deve ser muito mais do que um romance divino, que uma labuta de compromisso. Devemos esperar a presença de Deus. E nossa vida de oração deve ser uma expressão dessa fome e amor pelo Pai. Eu amo como o autor desse salmo pinta uma imagem tão vívida. Quão amável é a tua morada, ó Senhor dos exércitos! Minha alma deseja, sim, até desmaia nos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo clamam pelo Deus vivo. Salmo 84, do 1 ao 2. Este é um grito de paixão. Este não é um escrito de alguém que obedientemente entra no lugar da oração para recitar uma litânia mecânica. Isso transmite o coração de uma pessoa cuja própria identidade e respiração estão ligadas à existência do Todo-Poderoso. A oração pretende ser a respiração da nossa vida. A oração deve ser a tela de nossos corações, sobre a qual é pintada a grande obra-prima de inspiração de Deus. A oração é o lugar de reflexão tranquila, desejo íntimo, profundos gemidos e rugidos poderosos. No lugar da oração, o estrondo do avivamento surge quando clamamos ao Senhor por seu reino. Subtítulo: Um relacionamento de amor com o Pai. O conceito de download celeste e a ideia de receber comunicação de Deus devem ser completamente normais na vida de um crente. Apesar de termos sido totalmente redimidos, o inimigo parece ter sucesso em convencer-nos de que não podemos receber revelação do céu. Uma de suas principais mentiras começa por comunicar uma narrativa falsa do nosso Pai. Para desfrutar plenamente do relacionamento amoroso que estamos destinados a ter com Deus, devemos cimentar duas verdades em nosso entendimento de quem Deus é e como Ele se relaciona conosco. A primeira verdade é a realidade de que, quando nascemos de novo, somos filhos de Deus. Não estamos mais fora da aliança olhando. Nós estamos na família de Deus. Ele não está se relacionando conosco como seus escravos, mas como seus filhos. Agradecemos ao Pai que nos permitiu ser participantes da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu querido Filho, em quem temos a redenção através do seu sangue, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda criatura, pois por eles foram criadas todas as coisas que estão no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, domínios, principados ou poderes. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele está diante de todas as coisas, e nele todas as coisas se mantêm unidas. Ele é a cabeça do corpo. O corpo é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas tenha a preeminência, pois agradou ao Pai que nele toda a plenitude habitasse e reconciliasse consigo todas as coisas por ele, tendo feito as pazes através do sangue de sua cruz. Por ele, eu digo, sejam elas coisas da terra ou coisas do céu. E você, que antes era alienado e inimigo em sua mente por obras perversas, mas agora ele se reconciliou no corpo de sua carne através da morte,
para apresentar a você santo e sem culpa, acima de reprovação aos seus olhos. Se você continuar na fé, fundamentada e assentada, não é removido da esperança do evangelho que você ouviu e que foi pregado a toda criatura que está sob o céu, a qual eu, Paulo, me tornei um servo, escravo. Colossenses 1, do 12 ao 23. Como o versículo 12 diz, devemos ser participantes de uma herança gloriosa. Quem ganha acesso a uma herança? Os membros da família recebem a herança. Isso fala da plenitude da redenção de Jesus, que ele pagou em nosso favor. Fomos retirados do reino das trevas e recebemos acesso total ao reino da luz. Jesus é o primogênito. Colossenses 1,15. Existe apenas um primogênito, se houver uma família. A imagem que está sendo pintada aqui é a de uma família. Jesus foi o precursor. Ele abriu o portão para uma família emergir. Quando nascemos de novo, fomos sobrenaturalmente arrebatados do domínio do inferno e colocados sobre o domínio do céu de uma posição de governo e reinado. Houve um tempo em que éramos estranhos, mas o sangue de Jesus e nossa fé no poder do seu sangue nos tornaram cidadãos celestiais. E porque vocês são filhos, Deus enviou em nossos corações o Espírito de seu Filho, clamando, Abba, Pai. Portanto, você não é mais um servo, mas um filho. E se um filho, então um herdeiro de Deus por meio de Cristo. Gálatas 4, do 6 ao 7. A Bíblia nos diz que o Espírito Santo nos foi enviado como ajudante. João 14, 26. Ele traz ajuda divina para todas as áreas de nossas vidas, à medida que aprendemos a construir um relacionamento com Ele. Nesta passagem, vemos que uma dimensão do ministério do Espírito Santo é revelar a posição do Pai para nós e desdobrar nossa posição nele. Recebemos literalmente assistência divina para descobrir tudo o que somos e quem somos em nossa nova natureza. Temos o vibrante ministério dos dons do Espírito Santo trabalhando dentro de nós, revelando a majestade do Rei e do Reino. Passamos de um lugar de escravidão de medo para a aceitação como filhos. O Pai nos convidou literalmente a aceitar a mesa do encontro com Ele e descobrir suas riquezas gloriosas. Com a descoberta de quem somos, também vem o reposicionamento. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns de seus próprios poetas disseram, nós somos a prole dele. Atos 17, 28. Com esse reposicionamento, não estamos mais funcionando fora dele, tentando obter sua atenção e assistência. Estamos trabalhando nele, estamos trabalhando em vitória, estamos posicionados na cura. Nós somos estabelecidos na verdade. Não apenas isso, mas também estamos sentados muito acima de todo o poder do inferno. Agora que estabelecemos nossa posição, precisamos compreender uma segunda verdade poderosa: que Deus é bom e seus planos para nós são bons. Pois eu conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29, 11. Como Ele é um bom Pai, Deus tem bons planos para nós. Ele não estabeleceu planos malignos de destruição. Esses tipos de planos são concebidos nos corredores do inferno. A voz da religião frequentemente formou uma narrativa tóxica sobre a natureza de Deus em nossas próprias mentes. Fomos programados para nos relacionar com Deus como um ser zangado que quer se vingar de nós, quando na verdade Ele deseja se relacionar conosco como um Pai amoroso. Que homem existe entre vocês que, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente?
Se você, então, sendo mau, sabe dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará boas coisas a quem lhe pedir? Mateus 7, do 9 ao 11. Jesus estava pregando sobre a natureza do Pai, que ele queria dar bons presentes a seus filhos. Ele fez uma comparação impressionante entre sua natureza e a natureza dos pais naturais. Quantos de nós trabalhamos e planejamos ser capazes de posicionar nossos filhos em um lugar melhor do que onde começamos? Nenhum bom pai planeja intencionalmente o fracasso e a derrota de seus filhos. Nenhum bom pai quebra a perna do seu filho para lhe ensinar uma lição. No entanto, esse é o quadro que muitas vezes é pintado pelo pai pela religião. Milagres, descobertas e maravilhas são os planos de um pai muito bom. Sua vida deve ser uma busca para descobrir a bondade do seu pai e todos os seus tesouros. Subtítulo: A adoração como filhos adoradores. Certa vez, aprendi uma lição muito valiosa sobre o poder da bondade do Pai. Eu estava ministrando em uma reunião de avivamento em uma igreja. Eles também convidaram um líder de adoração para fazer a música, e nós estávamos no mesmo lugar. Ele compartilhou comigo como ele havia crescido em uma cultura que enfatizava obras e realizações muito acima do relacionamento. Ele aprendeu desde cedo o valor de servir a Deus, mas sempre teve um déficit interno. Ao crescer, ele ouviu falar de um ministério dinâmico orientado ao avivamento e se sentiu atraído pelo Espírito Santo para frequentar sua escola de ministério. Ele se mudou para uma parte da América em que nunca havia morado antes para frequentar a escola. Enquanto ele se sentava nas aulas, os professores abriram a palavra de Deus e começavam a proclamar a natureza de Deus de uma maneira que ele nunca havia descoberto pessoalmente. Ele estava aprendendo sobre Deus, o bom papai. Derreteu seu coração e o levou a um reino de total alegria. Sua mente foi libertada e seu coração se libertou. Enquanto ministrávamos nas reuniões, ouvi-o acordar de manhã e começar a aclamar a Deus. Isso foi algo que ouvi muitas vezes viajando com várias equipes ao redor do mundo. Mas havia algo tão contagioso nos elogios a este homem. Ele continuou chamando pelo papai. Ele dizia: "Eu te amo, papai. Você é um bom pai." Ele estava adorando, não como servo, mas como filho. Eu ouvia suas risadas quando a alegria do Senhor o dominava. O relacionamento dele com o pai me desafiou. Eu me vi conversando constantemente com meu pai depois daquela viagem. Isso abriu um novo nível de entendimento sobre o amor de Deus e sua vasta misericórdia por mim. Eu estava ministrando em uma cidade uma vez e orando para que uma pessoa recebesse o milagre de cura. O indivíduo era atormentado por dores e enfermidades em uma área específica de seu corpo. Eu estava orando e liberando a cura, mas não houve mudança instantânea. De repente, senti como se alguém tivesse liberado uma bagagem na minha barriga e a bondade de Deus começou a surgir. Esqueci a pessoa e comecei a adorar meu pai. Comecei a proclamar o quão bom ele é. Eu estava sendo arrastado por um tsunami de seu amor e bondade. Comecei a pular para cima e para baixo, ficando totalmente perdido em sua presença. De repente, lembrei-me que estava orando por um milagre de cura. Abri os olhos e vi a pessoa em pé na minha frente, também totalmente cativada pela presença de Deus. Ele estava livre de toda a dor e começou a se mover e fazer coisas que não podia fazer anteriormente. Deus fez um milagre. Em que caminho o poder seguia? A revelação de sua bondade. Como seria uma geração que descobre a profunda bondade de Deus? Essa geração não teria problemas em acreditar em milagres ultrajantes, descobertas loucas
e despertares radicais. Eu digo, Senhor, vamos descobrir a tua bondade. O Pai nos corrige quando saímos do curso, mas mesmo a sua correção é para o nosso bem. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção. Por quem o Senhor ama, corrige, como pai, filho em quem se deleita. Provérbios 3, do 11 ao 12. Mesmo em tempos de disciplina, ele é misericordioso e cheio de compaixão. Ele não lida com seus filhos através da ira, mas através da misericórdia e um forte desejo de ver nossas vidas se desdobrar em uma demonstração viva de sua vontade. A correção do Senhor nos alinha com o seu plano. Romanos 5:8 diz: Mas Deus demonstra seu próprio amor para conosco, pois enquanto ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Jesus não morreu por nós quando estávamos agindo corretamente. Ele não foi à cruz porque nossos corações estavam certos ou estávamos demonstrando algum tipo de apreciação. Não. Seu ato de rendição foi de amor por nós. O amor é sacrificial, não serve a si próprio. O amor faz o que é certo e o que é de melhor interesse da outra pessoa envolvida, mesmo quando dói. Jesus cometeu o ato final do amor, quando a própria vida por um povo rebelde e sem apreciação e sem gratidão. É a revelação do amor e bondade de Deus que leva homens e mulheres ao arrependimento. Você despreza as riquezas de sua bondade, tolerância e paciência, sem saber que a bondade de Deus leva você ao arrependimento? Romanos 2:4. É quando descobrimos o coração de Deus que nós abrimos completamente e confiamos nele com nossas vidas. Há algo tão poderoso em se relacionar com Deus como nosso Pai e estar tão apaixonado por Ele que é fácil ouvir sua voz e obedecê-lo. A obediência começa a fluir de um lugar de confiança e amor por Ele. O pai se empolga com o progresso e as bênçãos de seus filhos. Existe um salmo que fala sobre o coração de Deus por nós. Gritem de alegria e regozijem-se, que favorecem a minha vindicação, e digam continuamente: seja engrandecido, ó Senhor, que se deleita na prosperidade do seu servo. Salmo 35:27. Quantas pessoas realmente entendem esse versículo e acreditam? Nesse artigo, vemos o coração de Deus Pai em plena exibição. Ele fica muito animado quando prosperamos e fazemos o bem. Essa é a natureza de um verdadeiro pai, sempre querendo abençoar seus filhos. Outra imagem vívida do Pai é encontrada nesta passagem. O Senhor, teu Deus, está no meio de ti, um poderoso que salvará. Ele se alegrará sobre você com alegria. Ele renovará você com seu amor. Ele se alegrará sobre você com canto. Sanfonias 3:17. Imagine por um momento um pai cantando sobre uma criança pequena e se deliciando enquanto ela responde com alegria. Veja a criança levantando as mãos, desejando que papai a pegue enquanto ele está cantando sua música favorita. Acho que essa passagem pinta uma imagem tão íntima de deleite como o Senhor canta sobre nós e nos observa desfrutando o som da sua voz. Quando a religião convence você a adotar uma falsa narrativa de quem você é e como é o seu relacionamento com Deus, em vez de permitir que você adore como um filho do Pai, ele consegue destruir a fé pelos downloads celestiais. Esse é um dos verdadeiros enganos que devemos quebrar. Devemos chegar a saber que somos filhos e filhas.
sendo radicalmente amados por um bom e maravilhoso Pai, com planos de paz e prosperidade para nós. Isso não significa que não caminharemos por uma estrada estreita ou que não haverá lutas, mas o que isso significa é que a bondade de Deus está à nossa volta. Mesmo em tempos de refino ou desafio, seu rico amor por nós e a genuína preocupação com o nosso bem-estar estão poderosamente presentes em todas as facetas de nossas vidas. O inimigo trabalha com o tempo para condenar os filhos de Deus. Ele usa más mentiras na tentativa de ocultar a realidade da nossa identidade e posição em Deus. Seu objetivo final é desalojar os crentes da posição da vitória conquistada no Calvário. Concordar com as mentiras do inimigo cria um bloqueio na percepção crítica. Revelação é a nossa porção. A liderança do Espírito é uma norma para o povo de Deus. Aprender quem somos capacita a receber revelação. Devemos arrancar as mentiras que trazem condenação e confusão. Portanto, agora não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, que andam não segundo a carne, mas segundo o Espírito, pois a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, do 1 ao 2. A palavra condenação aqui, na língua grega, significa uma sentença condenatória. A condenação é o poder da acusação e do julgamento. Quando Jesus foi à cruz, ele levou todo o pecado, todo o erro, toda a vergonha e os pregou lá para que você e eu pudéssemos ser livres. O inimigo é um acusador profissional. Ele libera sentenças e proclamações más que são contrárias à realidade de nossa aliança com Deus. O problema é a condenação. A resposta é embarcar na caminhada do Espírito. Existe liberdade absoluta e completa em Jesus. O Espírito Santo está em cena para nos ajudar a descobrir essa isenção gloriosa. Matar a mentira da condenação é fundamental para abraçar os downloads de Deus para a sua vida. Você não pode ter fé para receber a comunicação celestial enquanto acreditar nas mentiras do diabo. Subtítulo: Mentiras comuns que precisam ser expostas. A seguir estão mentiras comuns sobre downloads celestiais. Subtítulo: Você merece condenação. A condenação é uma ferramenta poderosa da oficina do inimigo para prender e afligir o povo de Deus. Graças a Deus, podemos descobrir nossa verdadeira identidade e liberdade. Segunda mentira: você não é inteligente o suficiente. O inimigo lança bombas na mente das pessoas, alegando que elas precisam ser mais inteligentes, como se fosse necessário um doutorado para ouvir do céu. Esta é uma invenção absoluta inventada pelo inferno para roubar a fé e fortalecer o medo. No livro de Números, capítulo 22, o Senhor literalmente falou através de um burro. Ele não teve nenhum desafio em encher a boca de um animal simples. Quanto mais devemos esperar que ele encha nossos corações, mentes e bocas com discernimento celestial? Nossas habilidades de aprendizado e nossas conquistas escolares não têm absolutamente nada a ver com nossa capacidade de receber downloads. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Salmo 81, 10. Terceira mentira: você não está qualificado. Essa é uma das acusações mais comuns divulgadas em todas as áreas. O inimigo usa essa mentira para nos prender ao peso da nossa própria capacidade, em vez de nos apoiarmos fortemente em Deus. O reino dos milagres é o reino da profunda confiança. Como já descobrimos,
Foi a total rendição e obediência de Jesus que o abriram para as façanhas destruidoras da terra. Há uma coisa e apenas uma coisa que nos qualifica como filhos e filhas, que é o sangue de Jesus. Não aceite nenhuma mentira que o afaste do sangue. O sangue é onde está a sua redenção. O sangue traz força e poder. Mas Cristo, quando ele veio como sumo sacerdote das coisas boas por vir, por um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito com mãos humanas, isto é, não desta criação, nem pelo sangue de cabras e bezerros, mas por seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, tendo obtido a redenção eterna. Porque se o sangue de touros e bodes e as cinzas de uma novilha, a aspersão do imundo, santifica para que a carne seja purificada, quanto mais o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu sem defeito para Deus, purifica sua consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Hebreus 9, do 11 ao 14. Quarta mentira. É apenas a sua imaginação. Este é um dos obstáculos comuns para ouvir e receber a voz de Deus. Você sempre pensará que é apenas sua mente fazendo truques com você. Agora pense sobre isso por um momento, porque é mais fácil acreditar na sua capacidade de ser enganado do que na sua capacidade de ouvir do céu. Isso é apenas uma mentira religiosa. Você tem que permanecer firme na promessa em Romanos, capítulo 8, de que você é guiado pelo Espírito de Deus, verso 15, e está operando na força da sua voz. Mentira 5. Seu passado é muito feio. O inimigo não pode apontar para o futuro porque isso significa derrota para ele. Ele é muito hábil em lembrá-lo do passado, mas a Bíblia nos diz claramente que você está perdoado. Você está em Cristo e as coisas antigas passaram. 2 Coríntios 5,17. Quando Deus olha para você, Ele não o vê através das lentes do passado. Essa acusação é uma mentira completa e total. Você está sobre o sangue de Jesus Cristo, totalmente livre e aceito por Deus. Mentira número 6. Os downloads são apenas para profetas. É verdade que o ofício do profeta possui um manto incomum de revelação que fala em um nível profundo, mas ser liderado pelo Espírito é para todos os crentes. Isso inclui você e eu. Isso significa que você não precisa ser um profeta para ouvir de Deus. De fato, a igreja é instruída a buscar o dom de profecia. Portanto, os irmãos desejam ansiosamente profetizar e não proíbem o falar em línguas. 1 Coríntios 14:39. Isso foi escrito para o povo de Deus, não exclusivamente para profetas. Todos devemos buscar o simples dom de profecia para edificarmos uns aos outros. Sétima mentira. Não precisamos ficar assustadores. Essa é uma verdadeira pedra angular do pensamento religioso. Existem todos os tipos de frases engraçadas sobre ser espiritual demais ou ter uma mente divina. Algumas pessoas são tolas ou não têm nada a ver com Deus. Eu entendo o que as pessoas estão dizendo, mas na verdade não é muito espiritual. É simplesmente ser pateta. Jesus tinha uma mente completamente celestial, mas com certeza fez muito bem terrestre. Eu acho que a maioria das pessoas poderiam usar um pouco mais de atividade divina em suas vidas diárias. Quando realmente ouvimos de Deus e amadurecemos nas coisas do Espírito, há grandes frutos. Muitas das más experiências que tivemos foram de pessoas enganadas que operaram com o espírito falso ou com o espírito muito carnal.
Eles culpam Deus por isso, quando era apenas sua própria carne. Por que começar com o negativo? Essa mentira é como se ir atrás de Deus tivesse que ter algum tipo de isenção, de responsabilidade. Não. Quando você busca e encontra Deus e sua voz, você realmente se torna mais forte e mais sólido. 8ª mentira. Você só pode ouvir de Deus às vezes. Isso também não é verdade. Romanos capítulo 8 não se qualifica que somos guiados pelo Senhor apenas em certas ocasiões. Esta é uma desculpa para a apatia espiritual e devemos esmagá-la. A realidade é que a liderança espiritual é uma coisa diária, mas ocorre de maneiras diferentes, como discutiremos mais adiante. Também há momentos em que não temos uma experiência tão vibrante ou não precisamos de uma nova instrução, porque ainda estamos na tarefa da última. 9ª mentira. Olho não viu. Esta é uma escritura que foi magistralmente distorcida e inadequadamente pregada por muitos. Mas, como está escrito, olhos não viram, nem ouvidos, nem penetraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus os revelou para nós pelo seu Espírito, pois o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2, do 9 ao 10. Pregadores religiosos compartilharam a primeira parte dessa passagem como uma maneira de explicar que nunca entenderemos Deus. Eles justificaram sua própria falta de fé e entendimento distorcendo esses versículos. Eles simplesmente não podem compreender, viver de acordo com a Bíblia ou percorrer um caminho estreito. Sim, os caminhos de Deus são um grande mistério para o mundo. Há coisas sobre Deus e seu reino que estão muito além do nosso pensamento ou entendimento natural. Mas a realidade é que Deus não está escondendo coisas de nós, mas ensinando-nos. Estamos em uma incrível caça ao tesouro, explorando as vastas cavernas de segredos e mistérios com o Espírito Santo como guia. O versículo 10 diz: Deus os revelou para nós. Temos acesso total à sabedoria e insights de Deus. Esses versículos estão afirmando que alguns mistérios nunca serão totalmente desvendados para o homem natural, mas através do Espírito Santo e nosso acesso a Deus, podemos entrar no reino da descoberta. Que privilégio incrível é permanecer no desconhecido. Oração. Obrigado, Senhor, por sermos livres e redimidos. Obrigado por vivermos em seu amor e aceitação. Que o poder de toda mentira seja desalojado de nossas mentes e quebrado. Peço que o poder do seu amor, Deus, invada e domine nossos corações agora. Eu ordeno de toda a acusação limitadora seja destruída e quebrada. Senhor, agradeço-lhe por ser um Pai muito bom. Senhor, peço liberdade para nós agora, em nome de Jesus. Profecia. Deus está escrevendo grandes façanhas no coração do seu povo. Ele está liberando sonhos e imagens no destino para alimentar a fé e desbloquear o potencial. Abra os olhos do homem interior e comece a ver o que ele está declarando sobre você. Alguns não são capazes de abraçar as façanhas porque estão presos nas memórias ardentes das decepções do passado. Eu ouço o Pai dizendo: meu bálsamo curativo está disponível para eles. Eles não entenderam por que não funcionou.
Eles não foram capazes de escapar da dor e das águas amargas, mas eu tenho águas frescas de revelação para liberar sobre elas. Estou chamando minha noiva para sonhar comigo, para subir mais alto e permitir que eu escreva as minhas façanhas em seus corações. Tenho grandes aventuras de fé e poderosa glória a revelar. Alguns foram incapazes de abraçar as façanhas porque estão olhando através das lentes da limitação. Eles estão vendo o que podem ou não fazer, mas há um poder imensurável disponível no homem interior. Existe poder para explorações, avanços e maravilhas. Comece a viver, a se mover e a avançar no reino espiritual. Eu forneci acesso total, nada falta. Alguns estão operando sobre o peso da condenação e a acusação da mentira. Não disse que a tua justiça é de mim? Desejei pintar visões de façanhas poderosas em seu coração, mas você não conseguiu vê-las por causa das acusações mentirosas. O inimigo tem jogado suas mentiras em sua mente, falado de falhas do passado e lutas atuais. Você deve se apoiar com ousadia nas minhas promessas de liberdade e se apropriar do poder maravilhoso do meu sangue. Sua justiça é de mim e é apropriada pela fé. Suas acusações devem ser recebidas com a minha redenção, para que seu coração possa se libertar. Um coração livre é livre para amar, livre para sonhar, livre para voar. Corações livres pegam minha mão e correm comigo. Corações livres são telas em branco para os meus sonhos e façanhas. Ativação. Em que mentiras você acreditou? Você já ouviu alguma das mentiras que eu listei neste capítulo? Ou há outras mentiras que o inimigo usou em você? Sente-se e peça ao Pai que lhe revele as mentiras. Faça uma lista rápida. Não pense demais ou complique demais. Apenas liste-os. Agora, ore sobre cada mentira e libere o poder do sangue em cada área. Diga: eu sou redimido. Obrigada, papai, que sou seu filho e sou livre. Termine sua oração falando com ele como seu pai. Se você já lutou com a religião, isso o deixará extremamente desconfortável. Mas é um enorme rompimento da escravidão. Cimente-se com a verdade de que ele é seu pai amoroso e é bom. Amém.